Depois do tema ser levado à NASA, nós descobrimos o seguinte: existe uma Eric Pulgar dependência no Mengão? Mais ou menos isso. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum! E deu. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, vou esmiuçar um pouquinho a história. Desde a chegada de Tite ao Flamengo, qual era o grande objetivo nosso e da diretoria? Classificação para Libertadores. O intuito foi atingido. Nós, como torcedores, já começamos a acreditar em mais. E o pior, né? Ainda existe chance, ou seja, continuamos acreditando na possibilidade de conquista. Devaneio? Não sei. Pode acontecer? Os números mostram que sim. Inclusive é sobre isso que vou falar com vocês. A 36ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou e ficou da seguinte forma. Em primeiro lugar ficou o Palmeiras com 66 pontos, só fez a lição de casa. Em segundo lugar, o Botafogo, que novamente derrapou, com 63. Em terceiro, o Garnizé, que atropelou a gente, 63. Em quarto, nós, que continuamos com a mesma pontuação, 63. O Grêmio, que mesmo vencendo está com 62. O Bragantino em sexto, com 59. Vou parar aqui um pouquinho. Esses times que acabei de mencionar, se juntando a Fluminense e São Paulo, já estão classificados para a Libertadores de 2024. Faltando o quê? Nesses 6 primeiros, definir quem formará o G4 e quem terá que disputar a fase véspera de grupos, para poder, aí sim, ser inserido na competição. Então, galera, trabalhando de uma maneira razoável e sendo coerente com as expectativas de tudo que nós vivemos em 2023, se é que dá para ficar feliz, na Libertadores o Flamengo já está, mesmo que seja na pré, não é? Continuando com a tabela, o Fluminense aparece em sétimo com 50, em oitavo o Atlético Paranaense com 53, em nono, o São Paulo com 50. Em décimo, o Internacional com 49 pontos. Lá em 11º já vem o Fortaleza com 48. Em 12º, o Cuiabá com 48. Juro para vocês que vou sentir saudade nessa parada de campeonato. Em 13º, o Corinthians com 47. Em 14º, o Cruzeiro com 45. Em 15º, o Santos com 43. 16º, o Vasquinho, com 42. 17º, o Bahia, com 41. 18º, o Goiás, com 35. 19º, já rebaixado, com 30, o Coritiba. E 20º, o América, também já rebaixado, com 21 pontos. Bom, galera, seguindo com as notícias, Cebolinha e Everton Ribeiro foram reavaliados pelo Flamengo na reapresentação do elenco na tarde de ontem. Como a gente havia dito aqui para vocês no canal, os dois saíram sentindo dores do Maracanã no jogo contra o Atlético Mineiro. O Everton Ribeiro, que teve uma luxação no ombro esquerdo, chegou a usar tipoia, mas deixou o estádio sem a proteção. De acordo com o departamento médico, as dores do jogador diminuíram no decorrer do dia de ontem e ele fez um tratamento na reapresentação. O jogador será monitorado, mas existe a expectativa de que ele possa treinar com o restante do elenco no dia de hoje. Vamos aguardar e ver
como ficará a situação de Everton Ribeiro. Bom, já o Cebolinha, que sentiu dores no joelho direito, deixou o estádio mancando, mas se reapresentou normalmente no dia de ontem. O jogador fez o trabalho regenerativo na academia com os demais jogadores. A situação do Cebolinha não preocupa o Flamengo. Ainda bem, né? Tem sido o melhor jogador dentro de campo. E nesse momento final aí do campeonato, nós necessitamos de todos bem. E se o Cebolinha volta para ajudar, realmente é uma excelente notícia. E galera, só para dar uma concluída na informação, na agenda do Mengão aparecem 2 jogos. No dia 3/12, o Flamengo enfrenta às 16 horas no Maracanã o Cuiabá. E no dia 6/12, última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai a São Paulo jogar no Morumbi contra o São Paulo às 21h30. Continuando com as notícias, a Ju acabou de falar a situação clínica de Everton Ribeiro e eu tenho para trazer a vocês o seguinte, tá dado mais de que certo que Everton continuará por mais um ano no Flamengo. Aceitou as condições impostas pelo Mengão e a gente já sabia, ele não ia criar grandes imposições. Até tentou um aumento no tempo de contrato, mas também tem que ser coerente. O futebol apresentado, se existe a possibilidade de 1 ano, e se de repente tiver um bom desempenho, mais 1 ano, por que não? É melhor uma coisa por vez, assim se entende. Para Everton acertar com o Flamengo, ele rejeitou propostas do Cruzeiro, propostas do Corinthians e até contatos feitos pelo presidente do Fluminense, porque Diniz enxerga o jogador Everton Ribeiro como uma peça muito importante e para o Fluminense cairia como uma luva. Também só cairia, porque não vai cair, ele vai continuar com a gente. Era isso, amigos. Bom, galera, seguindo com as notícias, o elenco do Flamengo conta com jogadores de nome e também muito valorizados. Porém, hoje o time depende de um jogador com menos holofote. Estou falando de Eric Pulgar. A gente sabe que um time não pode ficar dependente de um único jogador. O coletivo deveria falar sempre mais alto. Porém, os números não mostram isso. Bora lá! Com Eric Pulgar, o Flamengo fez 23 jogos, com 16 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Um aproveitamento de 75%. Só para título de comparação, o líder hoje do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras, tem 61% de aproveitamento. Olha a diferença. Sem o Eric Pulgar, foram 13 jogos com 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, resultando em 28% de aproveitamento. O mesmo que tem o Coritiba, que já está rebaixado para a Série B em 2024. Ou seja, galera, se a gente for considerar o aproveitamento do Flamengo com Eric Pulgar em campo, o Flamengo seria campeão com antecedência. Afinal, um time com 75% de aproveitamento teria 81 pontos em 36 rodadas. Hoje o líder Palmeiras tem 66 pontos, faltando 2 partidas para encerrar o campeonato. Uma coisa que chama a atenção até de maneira negativa dentro do Flamengo nesse momento é o seguinte. Quando tínhamos João Gomes, era um dos salários mais baixos do Flamengo e fazia aquela função de cão de guarda do meio-campo, aliás, com excelência. João Gomes foi vendido. Hoje, nessa posição que trabalha Eric Pulgar, o chileno é o menor salário do Flamengo. Ou seja, nós já noticiamos, inclusive para os amigos, que o Flamengo tem a pretensão de fazer um reajuste salarial, inclusive mexendo com o tempo de contrato do jogador. Enquanto falamos em renovação de Gabriel Barbosa, de Bruno Henrique, Davi Luiz, que é uma incógnita, já não era para ter tomado a frente nessa situação do Pulgar, e até um pouquinho mais além, já não passou da hora de o Flamengo buscar um outro jogador para essa posição, até mesmo para não ficar sobrecarregado, Eric Pulgar, ou no momento que ele não possa atuar, até porque cartões, contusões e convocações para a seleção irão acontecer. E o Flamengo fica refém de jogadores que não conseguem cumprir
o mesmo papel dentro de campo que o chileno vem apresentando. Ou pelo menos equilibrar, né? Ou pelo menos equilibrar, sim. Aí a pergunta que fica é: o Flamengo é ou não é dependente de Eric Pulgar hoje? Não deveria, porém, os números mostram que é sim. Sim, no jogo contra o Atlético Mineiro, eu sinceramente, a gente não vai saber se com Pulgar em campo a história teria sido ou não diferente. Mas, com o Eric Pulgar em campo, o Flamengo tem um outro comportamento. É incrível como ele consegue fazer o time se mexer. Não fica estático dentro de campo, como foi o que fizemos contra o Atlético. Não dizendo que os meninos não correram. Correram, tiveram vontade sim dentro de campo, mas nós esbarramos em um adversário que sabia muito bem o que fazer, principalmente pelas deficiências que temos na lateral, a ausência de Eric Pulgar e saber que tinha Thiago Maia no meio-campo. A verdade toda é a seguinte: o técnico do Garnizé deitou e rolou em cima da gente. Literalmente, né? Sim. Porque ele caiu na beira do campo. Sério? Sério. Eu prefiro nem ver essas coisas, deve ser horrível. Continuando com as notícias, amigos, já falamos várias vezes aqui no canal sobre a situação de Davi Luiz. Ele tinha metas a serem cumpridas, as atingiu e no contrato constava que, caso chegasse lá, a renovação seria automática. O baixo rendimento de Davi Luiz ao longo de 23, o alto salário faz com que o Flamengo erga o pé nessa renovação e tente um acordo de cavalheiros para simplesmente Davi sair do Mengão. Assim estaria poupando folha de pagamento. O Júlio Miguel Neto, inclusive, trouxe a seguinte informação, que tanto o Besiktas da Turquia quanto o São Paulo têm interesse no atleta. Já a parte do Flamengo diz o seguinte: caso realmente existam essas possibilidades e o Davi queira sair, não vai criar nenhum tipo de empecilho. Que vá e que tenha sorte. Acho que assim tem que ser, inclusive, viu? Também acho. E só para um breve comentário, galera. Ontem nós falamos aqui no canal, né, sobre a despedida que será feita para Rodrigo Caio e também Felipe Luiz, né? Ontem, Felipe Luiz soltou aí um vídeo de despedida. Quem ainda não assistiu, corre lá. Está nas redes sociais do Flamengo. Vale a pena assistir. É muito emocionante, viu? Um grande craque, um grande homem com uma grande despedida. É só o que a gente tem a dizer por enquanto, galera. Esperar para domingo. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes. Muito mais fortes. Muito mais fortes. Cabeça desinchada hoje, né, galera? Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.